povo de Deus, eu sou Sofia Almeida e indo para mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje nós estamos aqui no segundo vídeo dessa série de 13 vídeos até o Natal. Vídeos quase todos os dias, menos domingo. Então todos os dias da semana, menos domingo, aqui no canal. Eu espero que vocês gostem dessa série que eu tô trazendo. E o tema de hoje é a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade. Mas antes de nós entrarmos nesse tema maravilhoso que eu estudei, que já tá tudo anotadinho aqui pra vocês, eu quero que vocês deixem seu like, se inscrevam aí embaixo no canal que ainda não é inscrito e compartilhem o vídeo para todo mundo que tá precisando dessa palavra de hoje, tá bom? Vamos começar. Eu vou começar lendo o texto do dia, que aqui fala texto do dia, mas é o texto áudio da nossa lição. Coloca aí embaixo, Sofia. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Primeiro aqui no título, nós já lemos a humanidade de Jesus Cristo e sua deidade. O que significa deidade? Deidade significa divindade, tá? Só pra deixar claro aí, pra esclarecer pra todo mundo, pra não surgir dúvida. Não é muito bom. Então, eu queria, antes de começar a ler aqui, eu queria também ler um versículo em Filipenses 2, do 6 ao 9. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se mesmo, tornando a forma de servo, fazendo semelhantemente aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, 100% homem e 100% Deus. Se você for analisar esses versículos aqui, você lendo, você vai perceber aqui, ó. Aqui nesses versículos, que são 4 versículos, você vai perceber que nele se fala que ele se fez de homem e humilhou-se. E foi obediente até a morte, que foi morte de cruz. Então ele foi obediente, ele humilhou-se, ele sofreu tudo, ele foi um homem igual a gente. Mas aqui no último, no 9, aqui diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente de qualquer nome, se tornou o maior nome. Vamos começar a... Eu sou a louca do versículo, tá, gente? Então eu vou dar um monte de versículo dentro da explicação. Agora, você não precisa pegar sua Bíblia em todos, mas agora eu vou ler só um textinho aqui, ó, de João 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aí aqui, esse é o João, primeiro capítulo, primeiro versículo. No 14 já tá dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo que tá dizendo é Jesus. No princípio era o verbo, no princípio era Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo estava com Jesus. Só que o verbo se tornou carne, Jesus se tornou carne, assim como nós, e habitou entre nós. Então no princípio era o Jesus, e ele andou entre nós. E é louco saber que pessoas teve a experiência de poder andar com a pessoa do princípio. Era o verbo que era Jesus. E o verbo se tornou carne, Jesus se tornou carne e andou entre vós, sentiu tudo que a gente... Quem assistiu o último vídeo, se você ainda não assistiu o último vídeo, assiste esse primeiro pra depois assistir esse. Tá aqui, ó. Eu acho que é aqui ou aqui em cima, não sei. Em algum desses lados vai aparecer um negocinho pra vocês. E eu disse que Jesus começou o seu ministério tendo fome, terminou tendo sede. A revista tem uma parte muito boa que fala bem assim, ó. O que a Bíblia afirma é também todos os credos mais antigos do cristianismo registra é que em Jesus manifesta a essência humana divina e divina humana. Ele só tem uma natureza. Ele é essa natureza divina humana, humana e divina. Se você ficar olhando pra baixo, é aqui onde eu deixo o meu caderno, escrito as coisas, e a revistinha, tá bom? A Bíblia fica aqui do lado, por isso que às vezes eu vou olhar pra cá. E aqui fica o meu copo d'água. Você pode ver que Jesus, ele sentiu fome, cansaço, sede. Tudo isso ainda poderiam ser, como é que fala? Aqui fala. Poderiam ser simuladas. Mas, claro que Jesus não iria simular, porque ele é Jesus, né? Ele não faz esse tipo de coisa. Para provar ainda mais que ele é ser humano assim como a gente, ele nasceu e ele morreu, como todo ser humano. Ele sentiu todas essas coisas. E ele precisou passar por essa experiência de ser humano para que ele soubesse tudo que a gente sentiu, toda a nossa tentação.
Por causa que quando ele sentiu fome a primeira vez, foi quando ele passou os 40 noites no deserto e foi ser tentado pelo diabo. Então ele sabia que nós estávamos expostos à tentação. Por isso que foi importante a vinda de Jesus na Terra. Não só para nos salvar, mas sim para Deus saber como é que é ser humano. Nesse primeiro tópico nós falamos um pouco sobre Jesus como ser humano, Jesus como o ser, como 100% homem. Agora nós vamos falar dele como 100% Deus. Nós vamos falar dele como a deidade, como se fala aqui no título, né? E vamos entrar aqui no primeiro subtópico, que fala o Deus que é conosco. Eu pesquisei aqui, eu vi num vídeo, né? Deus está conosco em algumas passagens na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, tem duas passagens que falam que significa Deus está conosco. Em Isaías 7,14, fala lá que Deus está conosco, significa Emmanuel. Eu acho que todo mundo já ouviu, já sabe. Em Mateus 1:23 também dá essa citação pra gente. Emmanuel, Deus está conosco. Só pra explicar esse título pra vocês, pra ficar bem... Aqui na revistinha tem uma parte que fala bem assim. Eu vou ler esse começo só pra vocês entrarem no texto. Como se pode demonstrar que Jesus é Deus? Como nós podemos demonstrar, como eu vou explicar para vocês que Jesus ele é Deus, que Jesus ele não é... Nós podemos usar a Trindade, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que eles todos são um só. Todos eles representam um só, mas como figuras, vamos dizer assim, separadas. E aqui eu vou tentar explicar essa mesma coisa para vocês, que Deus e Jesus, eles são um só, com figuras separadas. Bem através das escrituras existem várias maneiras, mas de modo específico, por meio de dois aspectos: sua consciência, aceitação e adoração. Sua consciência, aceitação e adoração. Aqui, ó, nos 10 mandamentos fala que a gente só podemos adorar um Deus. Todas as vezes que Jesus é adorado, ele não nega, ele se faz adorado, ele não nega, não chamando Jesus de soberbo nem nada, mas porque ele merece, porque ele é Deus. Então, todas as vezes que ele é adorado, ele não nega, mas se ele não fosse, assim como um exemplo que eu vou dar agora aqui, Apocalipse 22:9, ó. Apocalipse 22:9 fala bem assim. Tá lá João, e o João vai adorar um anjo. Ele vai adorar um anjo. E o anjo diz bem assim pra ele: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e teus irmãos, e dos profetas, e de todos que guardam a palavra desse livro, e adoram a Deus. Então, se Jesus ele fosse um anjo, ou um filho de Deus, ele é filho de Deus, mas se ele fosse um nível abaixo de Deus, ele se colocaria assim como anjo, que ele diz que ele é igual a João, que ele é igual a todos os homens da terra. Mas Jesus não. Jesus sabe que ele é Deus e que ele merece adoração por ele ser o único Deus. Aqui eu vou ler uma parte porque no vídeo não detalhou muito, eu não consegui pegar todos os aspectos dessa parte. Então eu vou ler aqui a parte da revistinha mesmo. Sobre o segundo aspecto, não estamos falando sobre a necessidade individual que cada nos precisa ter com relação à comunhão com os irmãos. Em sim, sobre a mudança de condição extrema que cada um de nós. Somente Deus tem o poder de retirar a culpa condenatória do pecado que há sobre vós. Então, fazer dignos do reino eterno. Essa passagem nós podemos ver assim, no momento que Deus perdoou o ladrão que estava com ele do lado da cruz, quando ele pediu perdão, e Deus o perdoou e disse que ele estaria com ele no reino dos céus. E também na hora que a adúltera estava lá, Deus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra te proteger diante do inimigo, tirar a sua dor pra lutar comigo. Seja fato consumado. Muito legal essa música. Então, Jesus, ele mostra que ele tem poder para tirar o pecado. E isso é o segundo fato que mostra que ele é Deus. O segundo subtópico tá escrito bem assim, ó. Ele é como Deus é. Em João 10:30, ele fala Jesus fala bem assim: eu e o Pai somos um só. Eu e o Pai somos um só. Sai da boca de Jesus que ele e o Pai é um só. Os judeus pegaram, então, outra vez as pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho vós mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejaram?
Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejarem por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então os judeus ali não acreditavam que Jesus, como homem, podia ser Deus. Porque Deus, né, é uma figura divinal, né, que tem por Deus, tudo um negócio. E eles não acreditavam que Jesus poderia ser homem e o Deus soberano ao mesmo tempo. Então isso é muito louco, e algumas pessoas ainda têm esse pensamento, que Jesus ele é filho de Deus, mas não é Deus. E hoje eu tô aqui para te explicar que sim, Jesus e Deus são a mesma coisa, são um ser só, a Trindade divina é uma coisa só. Pai, Filho e Espírito Santo é só nosso Deus. E aqui, no último subtópico da lição, ele está atento a todas as nossas dores. Jesus leva a sério nossas dores e sofrimento, pois assim como nós, ele sofreu isso. Nós continuamos carentes da graça e misericórdia divina, por causa que ele sabe o que a gente sofreu, então ele tem misericórdia. Para finalizar, eu queria só dizer uma frase aqui para vocês, que se Jesus, Deus, foi como nós, conseguiu suportar tudo que a gente suportou sem pecar, ele conseguiu suportar tudo que a gente suportou sem pecar, a gente também consegue ser que nem ele, porque ele sofreu tudo que a gente sofreu e ainda não pecou. Então é isso o vídeo de hoje. Eu achei que foi até um vídeo rápido, mas um vídeo que eu consegui falar que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele é Deus, ele é Deus o Cristo. E é isso que eu quero que vocês escrevam aí embaixo. A palavra de hoje é Deus o Cristo. É mais uma composição, né? Uma frase, um jeito composto. Deus o Cristo, eu quero que vocês escrevam. Deus é sempre com letra maiúscula e Cristo também. Então, Deus ou Cristo, escrevam aí embaixo nos comentários. Lembrando que quem comentar eu vou estar curtindo. E sempre eu respondo os comentários, então também deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até amanhã, gente. Amanhã é sábado, eu vou postar vídeo. Ai, meu Deus! Mas assista os outros vídeos aqui no canal, que eu vou deixar, tá aparecendo aqui do lado dos outros 2 últimos vídeos. Tchau, beijo e amo vocês!